Ah, boa tarde nesse domingo. Espero que a semana que já começou seja próspera para todos, inclusive para mim, dos meus 87 anos. Ah, o que eu quero comentar nesse meu 61º vídeo, 61, é sobre algo que está no noticiário e que, para mim, é constrangedor. É a questão de tornar escolas escolas de uma certa forma administradas por militares, aposentados ou não importa. Eu sou professor, ou melhor, fui professor de história. Dei aula durante alguns anos na rede pública aqui em São Paulo. E desisti no momento em que a minha matéria, história, se tornou terciária, nem secundária. Veja bem, normalmente não precisa um aluno conhecer a história geral de outros países, mas a história do próprio país eu acho uma necessidade. Eu, particularmente, acho importante. Pode não ser importante para alguns, mas é história mesmo. Através de fatos reais e não imaginários ou, enfim, inventados. Entende? Durante alguns anos eu dei aula de história para o 2º grau, basicamente à noite. E, como eu já comentei, no momento em que história foi relegada a um plano de 3º grau, né, eu resolvi deixar o ensino. E também uma outra coisa que me fez deixar foram atitudes tomadas pelo governo, à época, né, através da Secretaria de Educação, e que permitia que coisas absurdas acontecessem. Veja só, eu morava em Santo Amaro e numa rua em Santo Amaro, quem conhece São Paulo sabe do que eu falo, ou então já ouviram falar de Santo Amaro, um bairro muito antigo nessa cidade. Eu dava aula numa escola pública perto, lá em Santo Amaro. E eu tinha uma aluna que, por incrível que pareça, morava na rua de minha casa. E não foi por falta de conselhos para que ela melhorasse a sua dedicação ao estudo. Não foi. Cheguei a conversar com ela, pedi mais dedicação e, por incrível que pareça, na minha matéria, que eu levava muito a sério,
ela repetiu. E qual a minha surpresa? No ano seguinte, quando eu retornei à escola, ela estava no ano seguinte. Aí então, eu a chamei, porque eu sabia que ela tinha sido, infelizmente, ela tinha sido repetida na minha matéria, infelizmente. O que você está fazendo aqui? Você está em sala errada. Não, eu estou em sala certa. Mas você foi bombada, vamos assim dizer, na minha matéria. Aí eu dei um jeitinho. Eu fui até a secretaria e dei um jeitinho e passei. Isso me constrangeu. E foi um dos motivos pela qual eu resolvi abandonar. Agora, eu sou o contrário a isso que o governador aqui de São Paulo quer instituir, militarismo em escolas. Sou contra. Eu acho que as escolas, o ensino tem que passar por uma revisão, dando mais, vamos assim dizer, mais poder ao diretor. Porque eu tenho um outro episódio pela qual eu passei numa outra escola, da qual os alunos faziam o que eles queriam na escola. E eu, inclusive, conversando com o diretor, eu vi que ele não tinha autoridade. E um aluno chegou e falou para mim: professor, o senhor toma cuidado, hein? Vou fazer alguma coisa com o seu carro, porque eu levava a coisa a sério. Então, naquele ano, foi em 1987, se não me falha a memória, eu resolvi deixar aquela escola. E, inclusive, até aproveitei o resto do ano e fiz uma viagem. Fiz uma viagem com minha esposa. Porque, logicamente, eu não queria meu carro danificado. O que precisa é haver realmente uma reforma no ensino, dando mais respeito, mais poder, sabe, à direção da escola e professores mais respeitados. Eu já tenho 87 anos, eu passei por algumas escolas, e inclusive escolas públicas à época. Eu me lembro de uma escola no Ipiranga, na qual eu tirei o diploma de primário. Era rigoroso. Tanto é que no terceiro ano daquela escola eu bombei. Eu repeti. O que não foi agradável para mim em casa. Né? Não foi nada agradável para mim em casa. E eu bombei. Por quê? Porque a escola era rigorosa. Se não me falha a memória, era Dom Pedro I o nome da escola. Era uma escola pública. Aí depois, posteriormente, eu fui para outras escolas, né? Da qual eu não tenho interesse de comentar do nome delas. E a maior parte dos professores eram rigorosos. Inclusive até demais. Sendo que numa delas, o pessoal fez uma sacanagemzinha. Não danificou o carro do professor. Apenas fizeram uma coisinha, uma coisa. Pegaram o carro do professor, uma turminha, né? E botaram ele em cima da calçada, entre o poste e a parede da escola. Deixaram o professor
com uma situação nada agradável, tendo que tirar o carro numa posição que ele não podia nem para frente e nem para trás. Não é que seja agradável, ele era rigoroso demais, né? Talvez acima da necessidade, sei lá, entende? Isso é um outro extremo que não deve existir. Tem que haver respeito entre professores e alunos e vice-versa. Eu nunca tive problemas mais sérios em sala de aula. Eu deixei de dar aula pelos motivos pela qual eu relacionei, entende? A pouca importância para a matéria que eu dava, enfim, né? Eu podia hoje ter até uma outra complementação de aposentadoria se tivesse continuado, mas eu, aliás, diga-se de passagem, nunca esqueço numa escola conhecida aqui na Zona Sul, que eu fui dar aula, rede pública, nunca dei aula em escola particular, que uma professora falou: o que o senhor está fazendo aqui, professor? O senhor é aposentado da Varig e tudo mais, tal. O que o senhor está fazendo aqui? Era um gosto, era a vontade de passar para frente alguma coisa do meu conhecimento que fosse aproveitada. É isso. Não pode. Eu sou contra escolas militares. Olha, veja bem, numa determinada fase da minha vida, não é? Era jovem, molecão, eu quis ser piloto militar da FAB. Aí sim, a escola, que naquela época era numa cidade de Minas, o regime era militar. Era uma escola que seria, vamos dizer assim, um científico diferenciado. Aí sim. Eu sou a favor que, se os jovens quiser fazer uma carreira militar, seja no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, ou mesmo nas forças policiais estaduais, que tenham escolas especiais. Agora, torná-las assim públicas, como esse nosso governador aqui de São Paulo quer fazer, e outros, eu sou contra. Eu sou contra. É um protesto que eu faço. Entende? Mesmo que tenha, na opinião do governador, um sentido positivo. Eu não vejo sentido positivo. E isso, inclusive, não acontece em outros países. Reconhecidamente, por exemplo, Estados Unidos. Você não vê escolas militares, né, dentro do ensino público de forma obrigatória. Lá existem escolas militares para aqueles que querem seguir a carreira militar. A carreira militar. Eu não vejo lógica na proposta desse governador e de outros. Eu sou contra. Eu sou contra. Escolas públicas, elas têm que ser bem dirigidas, o ensino tem que ser revisto, enfim, melhorado, tudo bem, mas sem a atuação de militares, entende? Militares que, como eu estou sabendo, militares aposentados, entende? Eles que vão fazer outra coisa, eles que vão atuar de outra forma. Eu não sou contra o trabalho, entende? Mesmo para aquele militar aposentado. Eu não sou contra o trabalho, mas não dessa forma. Para mim é um protesto que eu faço como professor que eu fui. Sou contra
atuação de militares em escolas, como o governador de São Paulo está procurando instituir. E outros, não todos, né? Sempre existe bom senso. Se ele quiser fazer alguma coisa boa para o ensino, ele que revise, faça uma revisão, dê mais autoridade à direção das escolas e, e, e procure melhorar o respeito de alunos em relação a professores. Eu nunca fui xingado, eu nunca tive problemas sérios à época, mas uma vez um aluno me enfrentou, entende? De um lado para cá, de um lado. Eu perguntei para ele, você vai me agredir? Você vai me agredir? E ficou naquilo. Aliás, não foi nada agradável. E um péssimo aluno, entende? Espero que ele esteja bem hoje, que aquele momento tenha ficado no passado. Nada de desejar mal. Inclusive, não foram muitas oportunidades em que, posteriormente, a minha saída deixando de lado, né, o que eu fazia, eu tive o grato reconhecimento pelo meu trabalho. Aluno que foi meu aluno, né? E de repente chegou e falou, professor, eu agradeço, o senhor está bem? Está tudo bem consigo? Agradeço pelo que fez. Isso é bom. Isso é bom. Não foram muitos. Um deles, inclusive, falou assim, olha, professor, eu agradeço porque eu estou fazendo advocacia. Ótimo. Ótimo. Um outro aqui, ao passar por um prédio muito próximo aqui à minha casa, e que todos os dias eu passava em frente ao prédio, porque eu almoçava próximo aqui de casa, uma época em que se podia pagar a comida em restaurantes por quilo, né? Quando eu passava em frente ao prédio, alguém lá de dentro, bom dia, professor. Eu olhei. No outro dia, bom dia, professor, tudo bem? Aí eu fiquei sabendo, posteriormente, assim, eu fui seu aluno, professor, e agradeço. Era um funcionário do prédio. Muito bom. Uma outra vez, no shopping Ibirapuera, eu andando ali, de repente eu vejo um segurança do prédio agradecendo também. Olha, professor, agradeço pelo que fez, estou aqui empregado. Bom, né? Bom, quando isso acontece. Mas não através de escolas militares. Eu sou completamente contra escolas militares apenas para aqueles que querem seguir a carreira militar. Já dei exemplo. Já dei exemplo, não preciso falar mais. Eu desejo uma boa tarde para vocês que me assistem. E são poucos, infelizmente. Gostaria que fosse bem mais. E vamos ver se, num futuro bem próximo, teremos mais um vídeo meu com alguma coisa que realmente seja de interesse. É o que eu procuro fazer, entende? Nesse canal do YouTube. Sempre algo de interesse. Inclusive, começando pela minha própria vida. Tá?
E aqui estou com meus 87 anos. Um abraço e espero que tudo de bom aconteça com vocês. Até mais.